Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 14 e 15. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 2 Coríntios 5. Hoje nós vamos ver os versículos 14 e 15. Versículo 14 diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, Paulo, sempre focado em Cristo, nos traz uma afirmação importante. O amor de Cristo nos constrange. Observem como é importante entendermos a mensagem do autor e não buscar apenas a tradução literal das palavras. No dicionário, constrange é uma forma conjugada do verbo constranger, que significa coagir ou forçar alguém, deixar uma pessoa sem graça ou envergonhada, e apertar ou limitar movimentos. Nesse versículo, a palavra constrange não significa passar vergonha ou ficar acanhado. Ela quer dizer pressionar, apertar, compelir ou impulsionar. Significa que o amor de Jesus exerce uma força irresistível que nos domina e direciona a viver para Deus. No contexto de 2 Coríntios 5, o termo constranger representa amor em ação. Jesus morreu por todos na cruz. Quando a pessoa entende isso, ela não consegue mais ficar indiferente. Mudança de vida. O cristão deixa de viver apenas para os próprios desejos egoístas. Um novo propósito. A pessoa passa a viver para agradar a Cristo, que morreu e ressuscitou por ela. Agora que entendemos o significado e o contexto desse versículo, precisamos entender também qual é o propósito de Paulo. Sempre guardem essa palavra, propósito. Entender a mensagem que ele queria passar a seus interlocutores. A resposta é simples e acaba sendo bem repetitiva, pois toda a palavra de Deus, todo o Evangelho de Jesus e todas as cartas e livros que fazem parte da Bíblia têm o mesmo propósito, que é a salvação do homem. Não a salvação do homem carnal e finito, assim como vivemos hoje, mas a salvação da alma para a eternidade na presença gloriosa de Deus. O versículo 15. Ele morreu por todos, ele é Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vejam a importância do estudo da palavra de Deus e não simplesmente a leitura. Como faz-se necessário o entendimento do propósito pelo qual todas as coisas acontecem. Muitas vezes já nos questionamos sobre os porquês das coisas. Por que Deus permitiu isso? Por que Jesus morreu? Por quê? São tantos porquês que eu nem consigo citar todos aqui. Mas a resposta, meus irmãos, é sempre a mesma. Lembra do versículo anterior, quando falamos sobre o propósito de Deus? Então, tudo que aconteceu, que acontece e que ainda há de acontecer tem um propósito bem simples: a salvação do homem. Vamos voltar lá em Gênesis 1, nos versículos 26 e 27, para a gente tentar entender e vir fazendo uma amarração. Diz assim, Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse foi, é e sempre será o propósito de Deus. Ah, mas você não falou que era a salvação? Sim, a salvação é nós cada vez mais nos parecermos com Deus, estarmos mais próximos de Deus, voltarmos para Deus. Lembram dessa afirmação? Está lá em 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos continuar a história na Bíblia então. Gênesis 12, versículos 2 e 3. Aqui já é Deus falando com Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus é amor, e se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então nós também devemos ser amor. Observem quando Deus fez essa promessa a Abraão. Ele ordenou só uma coisa: sê tu uma bênção, faça o bem, seja amor. Mais uma vez, Deus tentando trazer o homem para perto. Depois, lá em Êxodo 20, Deus enviou a Moisés os 10 mandamentos. Inclusive, esses 10 mandamentos são a base da nossa sociedade até hoje. Mesmo que muitos de nós não saibamos de onde vêm os valores sociais que seguimos. Por exemplo, por diversas vezes eu questionei pessoas sobre: você acha certo roubar? Um exemplo, tá? E a maioria das pessoas respondem que não. E daí eu pergunto: por que não? E geralmente a pessoa responde: porque meus pais me ensinaram. E isso é ótimo, se os pais ensinaram, já é o primeiro passo. Mas não responde a pergunta. Aí eu questiono: e quem ensinou os seus pais? Obviamente é uma conversa sem fim, até que eu interrompo e mostro para essa pessoa os 10 mandamentos. Ou seja, quer você saiba ou não, quer você concorde ou creia, nós vivemos em uma sociedade baseada em valores e princípios cristãos. Eu não vou citar Êxodo todo aqui porque ele é muito complexo e extenso. Eu vou citar Jesus falando sobre os 2 principais mandamentos de Deus, que está lá em Mateus 22, dos versículos 37 a 39, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar, vejam a palavra. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam que tem total correlação com os versículos que nós estamos fazendo o estudo, versículo 14 e 15 de 2 Coríntios 5. É importante fazermos toda essa amarração para entendermos qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Lembrem-se, meus irmãos, Deus não muda. Ele foi, é e sempre será Deus. Nós é que precisamos mudar para nos parecermos cada vez mais com Ele, pois Deus é perfeito. Deus é tão maravilhoso que mesmo diante do nosso pecado e por nos amar infinitamente, enviou Jesus para redimir nossos pecados e nos dar mais uma chance de salvação. Eu gosto muito de citar um versículo onde Jesus nos demonstra na prática qual é o propósito de Deus. Presta atenção. Está lá em Mateus 10, dos versículos 16 a 18, que diz assim, é Jesus falando: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando nós lemos só esse trechinho, a gente fica meio: mas por que Jesus faria isso com a gente? E aí Jesus continua: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sinagogas na época de Jesus, judeu. Se a gente for trazer para o dia de hoje, fazer uma correlação nas nossas
igrejas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis. Agora presta atenção nesse finalzinho, hein? Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Vejam que ensino maravilhoso Jesus nos traz nessas palavras. Vocês já pararam para analisar por que Jesus, que nos ama, nos enviou como ovelhas para o meio de lobos? Se Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo para nos salvar, por que ele não salvou logo então e resolveu o problema? Em vez disso, nos enviou para o mundo feito ovelhas para o meio de lobos. A resposta está no finalzinho do versículo 18, onde Jesus diz: para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. O propósito é a salvação do homem e não de um único homem. Quando a gente fala o homem, significa toda a humanidade. Para nós que somos seres humanos carnais e limitados, muitas vezes é difícil enxergar o mundo com os olhos de Jesus. O propósito de Deus não é a nossa salvação? Não foi por isso que ele nos enviou Jesus? Pois essa é a resposta. Jesus nos enviou ao mundo como ovelhas em meio de lobos, justamente para nós darmos testemunho de Jesus, através de nossas vidas aqui na terra, para levar a mensagem redentora do Evangelho. Mesmo que para isso, nós coloquemos a nossa segurança em risco, o nosso conforto e até a nossa própria vida. O propósito é salvar a todos que nele crerem. E a nossa missão é levar a oportunidade para outros conhecerem também a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos entender exatamente o propósito de Deus para nossas vidas. A promessa não é que ficaremos ricos, felizes e em paz aqui na terra. A promessa sempre foi a vida eterna na presença gloriosa de Deus. No popular, nós dizemos ir para o céu. Em todo o Evangelho, Jesus nos alertou sobre isso. Lembram? Lá em João 16:33, Jesus diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá em Lucas 9, versículos 23 e 24, dizia a todos, quem que dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E lá em Marcos, a nossa missão, Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Meus irmãos, para encerrar esse estudo, eu quero deixar aqui uma reflexão muito importante. Vocês já ouviram essa frase? O problema nunca foi a fé, mas sim a religião. Eu concordo. A religião é o maior obstáculo para o evangelho e o cumprimento do propósito de Deus. O sistema religioso se tornou um sistema de dominação e poder, exatamente como aquele dos fariseus no Sinédrio, na época de Jesus. Abram seus corações e reflitam. Peçam que o Espírito Santo guie seu discernimento. Na maioria das instituições religiosas, a adoração a Deus e a pregação do Evangelho já deixou de ser o foco principal. Agora temos cargos, salários, poder e toda a sujeira encontrada no mundo. Mentiras, traições, vaidades, discórdias, homicídios. Sim, homicídio. Toda vez que você fala para aquele irmão que questiona algo dentro da igreja, não está satisfeito, que procure outra igreja,
Isso é um homicídio da alma. É chegada a hora de resgatar o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, rasgar toda a burocracia criada por homens e voltar à essência da palavra de Deus. Que nós possamos deixar de ser católicos, evangélicos, ortodoxos, enfim, nada disso importa. Que todos nós sejamos verdadeiramente cristãos. Vou deixar uma última referência aqui, que está lá em Apocalipse 3, dos versículos 20 a 22. Mais uma vez é Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.